Nesta noite eu quero ler uma passagem das Escrituras que estava no bolo que eles apresentaram ao meu neto mais velho, no dia em que ele foi confirmado. E isso estava no bolo. Foi a terceira epístola de João, o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É claro que João estava falando daqueles jovens convertidos a quem ele chamava de filhos. Mas aqui podemos aplicar isso às nossas famílias e aos nossos próprios filhos. Você sabe, na outra noite um casal de 20 anos se casou na sexta-feira à noite em Ohio. Eles vieram para Toronto em sua lua de mel, participaram da cruzada na terça-feira à noite e responderam ao convite para receber Jesus Cristo. E o conselheiro disse que o marido imediatamente começou a assumir seu papel como líder espiritual do lar porque disse: "Nós vamos entrar na palavra de Deus." E o conselheiro acrescentou: "Que presente de casamento foi esse?" Houve um homem aqui na outra noite que é um dos principais instrutores de karatê na África do Sul, a caminho de casa para Joanesburgo, e depois de fazer algumas aulas de atualização no Japão, ele parou aqui por 2 dias. Ele participou da cruzada, aceitou Cristo como seu Salvador. Com 41 anos, ele disse: "Estou correndo de volta para Joanesburgo para contar à minha esposa e família que encontrei Jesus Cristo." E temos tido história após história. E se eu tivesse tempo nesta noite, eu contaria mais algumas histórias de pessoas que encontraram Cristo aqui nesta tremenda cruzada em Toronto durante estes dias. Mas eu quero ir rapidamente ao que compõe um lar feliz, ou como você pode ter o tipo certo de lar. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus realizou o primeiro casamento no Jardim do Éden. E foi ideia de Deus ter uma família desde o princípio. Antes das cidades e governos, da linguagem escrita, antes das nações, templos, igrejas, existiam famílias, e a família é a instituição mais importante do mundo. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento em Caná da Galileia. E Jesus estava destacando a importância do lar, porque se o lar desmorona, a nação também vai desmoronar. Foi meu privilégio no outro dia conversar com o primeiro-ministro deste país e hoje com o premier da província de Ontário. E em ambas as ocasiões foi interessante como chegamos à ideia de que o lar é a unidade básica e que o lar não pode ser separado da saúde da nação ou da província. Muitos hoje estão torcendo as mãos em medo e insegurança. Mas mais importante do que o que acontece em Wall Street ou no que acontece nas Nações Unidas é o que está acontecendo com nossas famílias. No lar, o caráter é formado, a integridade nasce, os valores pelos quais vivemos são esclarecidos. Metas são estabelecidas, atitudes são formadas que duram por toda a vida. Seu lar está construído sobre um alicerce sólido? Essa é a pergunta que quero fazer. Lembra do homem sobre quem Jesus falou, que construiu sua casa sobre a rocha? Sua casa está construída sobre a rocha? Seu lar está seguro nesta noite? Ou está cheio de tensão? Está prestes a se desfazer? Tivemos mais casais vindo à frente aqui que estavam vivendo juntos sem casamento, ou mais casais vindo à frente aqui que estavam separados, e mais casais que estavam divorciados, que vieram aqui juntos e foram reunidos, do que em quase qualquer cruzada que realizamos em muito tempo. E isso me indica que este é um problema crescente em Toronto, e é um problema crescente nesta parte do Canadá, assim como nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O terceiro ponto que gostaria de destacar é que nossa vida moderna coloca pressões tremendas sobre o lar e a família. Você conhece algumas das pressões que o lar enfrenta hoje. Isso me lembra de Neemias, capítulo 4, onde a Escritura diz: "Há muito entulho, de modo que não podemos construir o muro." E vemos entulho por toda parte. Entulho na televisão, nos filmes e nas revistas, zombando do lar, zombando do casamento, tratando com leviandade uma das instituições mais sagradas de todas, o casamento. E Deus indicou de uma ponta a outra da sua palavra que, quando o lar falha, a sociedade vai falhar. E eu te digo isto: a menos que tenhamos um avivamento espiritual e nossos lares sejam renovados, a nação será destruída. Não há como escaparmos do juízo de Deus. A menos que voltemos a lares cristãos ou tementes a Deus. Você sabe, estamos vivendo em cidades hoje
Em todo o mundo, as pessoas estão se mudando para as cidades. Quando eu era menino no campo, eu podia observar meu pai trabalhando e era incluído nesse trabalho. Hoje, um homem vai trabalhar em uma fábrica ou em um escritório e sua esposa também sai para trabalhar e muitas vezes os filhos nunca veem nenhum dos dois fazendo seu trabalho e nunca se tornam parte disso. Nas pequenas comunidades rurais de antigamente, todos conheciam todos. Professores e pais eram amigos. Mas a mãe trabalhadora ou a família com 2 carreiras já é uma realidade entre nós. E muitas vezes é impossível escapar disso por causa dos impostos, da inflação e de todo o resto. Para conseguir sustentar a família, em muitos casos ambos os pais precisam trabalhar. Mas Ezequiel 16 diz: tal como a mãe, tal é sua filha. Tal como a mãe, tal é sua filha. O que indica que nós, como pais, devemos dar o exemplo diante de nossos filhos, na leitura da Bíblia, na oração, na integridade, na veracidade, na honestidade, e deixar que eles vejam em nós Jesus Cristo. Porque também poderíamos dizer, tal como o pai, tal é o filho, assim como a mãe e a filha. E nós temos essa responsabilidade como cristãos. Mas hoje estamos glorificando o fato de não casar. Li outro dia que 1.500 casais estão vivendo juntos nos Estados Unidos, sem qualquer intenção de se casar. E o número de casamentos está diminuindo. E o número de divórcios está aumentando. Até que um de nossos grandes sociólogos disse recentemente na Universidade Columbia que talvez não tenhamos mais lares até o final deste século. Pode ser algo do passado. E o sexo hoje é tratado por muitos como um apetite físico, a ser satisfeito completamente separado de qualquer relacionamento significativo, como se você saísse para comprar um hambúrguer para satisfazer o apetite. Da mesma forma, sai para ter relações sexuais. Isso não foi de forma alguma o que Deus quis que fosse. É um dom sagrado de Deus para ser usado dentro do matrimônio. Mas há um ataque satânico contra a família hoje. Mesmo famílias cristãs estão sentindo isso. Nunca ouvi tantas histórias de famílias cristãs enfrentando tanta tensão e tanta dificuldade. Nunca tivemos tantos livros nas prateleiras dizendo como resolver nossos problemas familiares ou sexuais como temos hoje. E ainda assim, de alguma forma, estamos mais miseráveis, mais quebrados, mais dilacerados, mais feridos do que jamais estivemos. Por quê? Porque não levamos em conta a palavra de Deus. Porque Deus estabeleceu as regras e os regulamentos para um lar bem-sucedido e feliz. E nós os quebramos. Pensamos que poderíamos fazer de outro jeito e descobrimos que falhamos. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar à palavra de Deus e construir nossos lares sobre este livro e sobre o Deus que realizou o primeiro casamento. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é que a família ainda é a instituição mais duradoura do mundo. Historicamente, a família sobreviveu a todos os ataques. Mas muitos hoje querem amor sem compromisso. As pesquisas mais recentes indicam que os jovens podem estar voltando aos relacionamentos e compromissos familiares. E isso é muito encorajador. Talvez a maré esteja começando a virar. Eu oro para que sim. Eu creio que está começando a mudar nos Estados Unidos. E fico feliz em ver isso porque, veja, mesmo na Rússia e na China, onde professam o ateísmo, estão descobrindo que não podem construir uma sociedade forte sem o lar. Eles experimentaram, no começo, viver sem lares. Zombaram do casamento, mas agora mudaram de ideia. E então a quinta coisa que eu gostaria de dizer é que a família precisa de ajuda e encorajamento. Deus está interessado na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Ele nos mostra os ideais e os objetivos para a família e está disposto a nos ajudar. Esdras disse:
Então apregoei ali um jejum para buscarmos dele um caminho direito para nós e para nossos filhos. Buscar a vontade de Deus para sua família. Foi isso que Esdras estava fazendo, buscando a vontade de Deus para sua família. Você já buscou a vontade de Deus? Você já se ajoelhou e entregou seus filhos ao Senhor repetidas vezes? Você os reúne para devocionais em família? Ou você tem vergonha disso, ou se sente hipócrita demais para fazê-lo? O que te impede de fazer isso? Porque está provado estatisticamente que nos lares onde há leitura da Bíblia, oração e frequência à igreja todos os domingos, há apenas um divórcio em cada 400 casamentos, enquanto a média nacional nos Estados Unidos agora é quase de 1 em cada 2 casamentos. A resposta é Deus. A resposta é espiritual. A resposta é entregar seu coração e sua vida a Jesus Cristo, como pais, como filhos, para que cada membro do lar conheça Jesus Cristo e ame a palavra de Deus. E então, o próximo ponto que eu gostaria de destacar é que o relacionamento marido e mulher é a chave para o sucesso da família. Quase todos os psicólogos ou sociólogos com quem falei, e os livros que li, indicam que o lar só vai tão alto quanto o relacionamento entre o marido e a esposa. Os filhos vendo amor entre o marido e a esposa. Veja, muitas pessoas se casam sem nenhuma ideia do quanto isso é um erro, e lançam os alicerces do fracasso já no início do namoro. Tenha cuidado com quem você anda e com quem se apaixona. Tenha certeza de que ele ou ela teme a Deus e ama a Cristo. A Escritura diz: não vos prendais a um jugo desigual. Quantos de vocês tentaram e falharam? É necessário haver unidade espiritual. Existem 3 pessoas que compõem um casamento: o marido, a esposa e Deus. E tenha certeza de que Deus está no seu casamento. Veja, muitos estão se casando com alguém com quem tem pouquíssima chance de ter um casamento bem-sucedido. A revista Seventeen fez uma pesquisa há algum tempo com jovens rapazes e perguntou a eles várias coisas. Uma das perguntas era: o que você quer que sua namorada tenha no primeiro encontro? A resposta número 1 foi: um corpo bonito. Eu diria que, para mim, a resposta número 1 seria que ela amasse o Senhor com todo o coração e com toda a mente. Muitos se casam sem estarem cientes dos ideais e objetivos que Deus estabeleceu para o casamento. Veja, Deus planejou o casamento para pessoas com um certo grau de maturidade. Agora, você pode ser maduro com 17 anos, você pode ser maduro com 18, e pode ser completamente imaturo aos 40. Eu vejo alguns adolescentes de 40 anos andando por aí, e há muitos deles. A Escritura diz: por essa causa deixará o homem seu pai e sua mãe. Você precisa ser alguém pronto para deixar emocionalmente o lar. Agora pense sobre isso. Devemos sempre amar nossos pais. Não importa para onde você vá, até os confins da terra. Você deve amar seus pais, deve consultar seus pais, deve honrar seus pais, deve desfrutar da companhia dos seus pais. Mas quando você se casa, precisa entender que eles nunca mais poderão ser aquele apoio como eram quando você era criança. Muitos pais arruinam o casamento dos filhos ao se recusarem a deixá-los ir. Aprenda a hora de deixá-los ir. Por essa causa deixará o homem e sua esposa deve estar em primeiro lugar. O marido deve estar em primeiro lugar, ainda que continue honrando, amando e buscando conselhos dos pais. E os pais precisam aprender a deixá-los ir. E quando você os deixa ir, vou te dizer uma coisa: quando você os deixa ir, eles voltam para você mais próximos do que nunca como adultos, e você vai desfrutar da presença deles como nunca antes. E então Deus quer que o casamento seja permanente, até que a morte os separe. Muitas pessoas entram nos votos matrimoniais sem nenhuma ideia de que isso é para sempre.
Um jovem no altar do casamento pensando consigo mesmo: se isso não der certo, eu me divorcio. Sim, tensões vão surgir. Vai haver aquele período de adaptação, e você vai continuar se ajustando pelo resto da vida. Haverá problemas. Haverá desentendimentos. Mas vocês devem aceitar as falhas um do outro. Sua esposa não é perfeita e seu marido não é perfeito. Você descobriu isso depois de uns 2 dias. Aquela primeira manhã em que você a viu de bobs no cabelo, e aquela primeira manhã em que ela te viu acordar com os olhos inchados. E nem sempre é romântico. Mas devemos estar juntos em um relacionamento que Deus formou. Tornamo-nos uma só carne. E muitas pessoas que estão casadas há muitos anos se amam tanto, estiveram tanto tempo juntas, se conhecem tão bem, que começam a se parecer fisicamente um com o outro. Isso é realmente verdade. As pessoas dizem que eu me pareço com a Ruth. Se isso for verdade, estou ficando bem bonito. E vou te dizer, quando passo 2 semanas sem vê-la, ela parece mais bonita do que nunca. Mas deve haver um compromisso para a vida toda quando você vem a Cristo. É para sempre. Repita isso para si mesmo. Para sempre, para sempre, para sempre, até que a morte nos separe. Nunca aceite a ideia de separação e divórcio se você conhece a Cristo. Ele pode manter vocês unidos. Não existe problema que você enfrente que não possa ser resolvido pelo Senhor Jesus Cristo. E então, o ideal de Deus é que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro. Fiéis um ao outro. Eu li outro dia que numa pesquisa, 70% dos homens indicaram que estavam traindo suas esposas. Eu simplesmente não consigo acreditar nessa estatística. Não consigo permitir que eu mesmo acredite nisso. Não dizia quantas esposas traem seus maridos, mas quero dizer que a Bíblia chama isso de adultério. E a Bíblia diz que nenhum adúltero estará no céu. Nós não percebemos o quão vil e terrível é quebrar o voto matrimonial com esse tipo de pecado. Eu sei que isso é antiquado, eu sei que isso está fora de moda. Mas esse é o ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca, 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 nunca muda. É a mesma. Deus não mudou em todos esses séculos. Você acha que Deus está mudando toda a sua natureza para se adaptar aos seus pecados? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que odiava os pecados de Sodoma e Gomorra, odeia os pecados que estamos cometendo hoje nos países pelos quais eu viajo, porque isso é mundial. Ter um caso é dito como algo que coloca tempero no casamento. Eu li isso outro dia em um jornal. É pecado contra Deus e quebra os votos do casamento. E muitos de vocês estão perguntando, bem, o que eu posso fazer para ajudar meu casamento? O primeiro passo é entregar sua vida a Jesus Cristo. Deixe que Ele entre na sua vida. Você diz, mas como eu faço isso? Nós vimos centenas e até milhares aqui em Toronto virem a Cristo. Esteja disposto a se arrepender dos seus pecados. Esse é o primeiro passo. Reconheça que Deus ama você, apesar dos seus pecados, apesar do seu fracasso. Ele ama você e está disposto a perdoar, mas você precisa estar disposto a se arrepender. E essa palavra arrepender significa mudar. Mude sua mente, mude a direção da sua vida e determine que vai colocar sua vida sob o senhorio de Cristo. Se você falhou no lar,
Se você falhou como pai ou mãe, se você falhou como marido ou esposa, ou como um filho obediente no lar, entregue sua vida a Cristo nesta noite e permita que Ele entre no seu coração e te ajude a ser o tipo certo de marido ou esposa, ou o tipo certo de filho. Um homem veio à frente em Las Vegas para fazer seu compromisso com Cristo. Ele e a esposa estavam nos tribunais de divórcio. E ele ligou para ela e disse: "Gostaria de te ver." E ele disse: "Gostaria de resolver essa questão do divórcio." E ela não entendeu o que ele queria dizer. Então eles se encontraram e foram ao mesmo restaurante em que estiveram antes. E eles se apaixonaram novamente. Ligaram para seus advogados e disseram: "Cancelem tudo, estamos sendo reunidos em Cristo." Isso pode acontecer com você. Talvez você e sua esposa não tenham se separado, mas espiritualmente vocês estão separados. Emocionalmente vocês podem estar separados. Psicologicamente separados. Deixe Cristo entrar e unir vocês novamente. E então nossos filhos precisam de ajuda. Nossos filhos precisam de ajuda. Eles precisam do seu amor. Sabe, eu ouvi um psiquiatra dizer algo há muitos anos que me ajudou. Ele disse: "Seus filhos podem chegar a um ponto em que eles se rebelam, porque a maioria dos filhos chega a um ponto em que estão buscando sua própria identidade e podem se rebelar por 3 ou 4 anos, ou 5 anos, talvez um pouco. Talvez alguns se rebelem de forma intensa." Esse psiquiatra disse: "Deixe que eles saibam que você desaprova, mas que você os ama. E quando eles passarem por esse ponto de rebeldia e encontrarem sua própria identidade, o amor ainda estará lá. Deixe o amor de Cristo dominar sua família, dominar seus relacionamentos dentro da família, e você pode ter um lar maravilhoso. Não é tarde demais para restaurá-lo. Não é tarde demais para mudar. Você pode começar esta noite. O que você precisa fazer? Estar disposto a se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo pela fé no seu coração. Perceba que eu disse pela fé. Você pode não entender tudo, pode não entender o que eu quero dizer quando digo, aceite a Cristo pela fé. Você não precisa entender tudo. Venha com uma fé simples, como a de uma criança. Como uma criancinha confia no Pai, você confia no Pai Celestial. Coloque sua mão na mão dele esta noite e diga: "Nesta noite, eu quero Cristo. Veja, Ele morreu na cruz por você. Ele derramou seu sangue por você. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo. E a Bíblia diz que Ele voltará novamente. Creia nisso e aceite isso. E Ele está disposto a vir, pelo Espírito Santo, e viver no seu coração nesta noite, agora mesmo. Você não precisa viver a vida cristã sozinho. Você não precisa ser esse marido sozinho, ou essa esposa sozinha, ou essa criança sozinha, ou esse adolescente sozinho. Cristo entrará no seu coração, agora mesmo nesta noite, se você permitir. E nesta noite úmida, fria e molhada, que momento maravilhoso para deixar Cristo entrar no seu próprio coração e você se tornar o tipo certo de marido, o tipo certo de esposa, o tipo certo de filho ou filha. Eu vou pedir que você o receba agora. Vou pedir que centenas de vocês se levantem do seu lugar agora mesmo e venham até este campo e fiquem aqui como um momento de reconfirmação ou um momento de receber a Cristo. Seja qual for o seu motivo para vir, você pode ser membro da Igreja Anglicana, ou da Igreja Unida, ou da Igreja Pentecostal, ou da Igreja Católica, ou você pode não ter nenhum histórico religioso. Eu não sei quem você é, mas eu vou pedir que você venha e diga: "Nesta noite, eu quero Cristo no meu coração. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Mestre e o meu Salvador. E eu quero voltar e ser o tipo certo de marido e o tipo certo de esposa. Eu quero que Ele perdoe o meu passado. Eu quero que Ele me transforme. Eu quero ser o tipo certo de jovem dentro do lar. Eu tenho sido rebelde contra os meus pais e eu não tenho vivido a vida cristã em casa, mas eu quero, a partir deste momento." Você pode estar aqui com seu noivo ou com a pessoa amada e vocês querem dedicar suas vidas juntos a Cristo. Venham. Enquanto pessoas já estão vindo, levante-se e venha agora mesmo.
Você que tem assistido pela televisão pode ver agora que Deus tem operado maravilhosamente e que você pode conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aceite-o agora mesmo. E se você fizer esse compromisso, nós enviaremos o mesmo material que vamos entregar às pessoas aqui. Centenas e milhares de pessoas têm vindo a Cristo aqui em Toronto, na província de Ontário, e você também pode vir a Cristo onde estiver. Entregue sua vida e seu coração a Ele agora mesmo. Que Deus o ajude a tomar essa decisão nesta noite. Vá à igreja no próximo domingo.